Bom dia, pessoal. Hoje é a segunda-feira. Vou começar mais uma transmissão ao vivo através aí do Facebook da Palavra de Deus, a qual não tenho nenhum interesse de levar para o povo, para todos que vão estar na escuta, nenhuma mentira, porque a Palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Aqui não tem dízimo, aqui não tem oferta, aqui não tem ganância, aqui não tem ódio, que não tem rancor. O próprio Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o meu coração está cheio da palavra de Deus. Portanto, não há nenhum motivo para ir contra pastor, contra bispo, contra apóstolo, contra missionário, contra presbítero, contra nenhum diácono. Mas a minha pregação, sempre através da Bíblia Sagrada, ela vai contra o que sai da boca. A Bíblia diz por a boca do próprio Jesus que não é o que entra na boca que faz mal ao homem, mas sim o que sai da boca do homem. O que sai da boca do homem é que tem destruído entendimentos, é que tem destruído vida. Quero dizer a você que é pastor, a você que é bispo, a você que é apóstolo, a você que é missionário, a você que é diácono, a você que é presbítero. Todos vocês já estão salvos. Pode continuar roubando, pode continuar mentindo. Isso não empata de vocês e a Deus, porque o seu espírito não tem nada a ver com a culpa da sua carne. Vocês podem continuar roubando, mas eu quero dizer outra coisa a vocês, que o que vocês estão fazendo não é a vontade de Deus, não é o ensinamento de Deus. Por quê? Vocês podem continuar roubando, porque vocês vão ser salvos, certo? Porque ou que vocês roubem, ou que vocês mintam, ou que vocês digam a verdade, ou que vocês matem com a própria língua de vocês, né? Vão para dentro do inferno, certo? Se vocês estiverem falando a verdade, vocês vão para o inferno. Presbítero, viu, seu presbítero que está pregando no Brasil e na Ribeira do Amparo, em todos os cantos, seus presbíteros, vocês vão para o inferno. Se você, seu pastor, vai para o inferno, seu missionário vai para o inferno, certo? Nada livra de vocês ir para o inferno. Vocês não conhecem o que é inferno. O inferno é sepulcro. A Bíblia diz que é 7 palmos, é o inferno. Jesus, quando morreu, ele foi para o inferno. Deus enviou seu Filho amado para perdoar o pecado das pessoas que não conseguiam se perdoarem, e foi para o inferno. Quando mataram ele foi para o inferno. Todos nós vamos para o inferno. A palavra dizer que Jesus foi ao inferno é dizer que Jesus foi sepultado, certo? Foi sepultado. Ao terceiro dia, ele saiu do inferno, o ressuscitou e resgatou todas aquelas almas que estavam mortas pela arca, no tempo da arca de Noé, que eles morreram lá. Aqueles espíritos levou para Deus, para o altar de Deus. Você pode encontrar isso na Escritura Sagrada, acho que vocês batem muito nas suas Bíblias aí. Vocês encontram na Lei de Moisés. E a palavra do Senhor, que permanece para sempre, não tem nenhum ponto bíblico que nos atinge, nem para bem, nem para mal. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, não está falando com nós. Nós somos aquele povo egípcio que aprisionou o povo de Israel no Egito, nos barreiros.
Nós somos daquela classe. Nós não somos da classe dos que dão dízimo. Nós não somos das classes dos que estão dando ofertas ossadas para a salvação. Nós somos da classe daqueles que aprisionaram os filhos de Israel nos barreiros do Egito, conhecido como Faraó. Nós não tinha Deus, nós criava o próprio Deus para adorar. Naquele tempo a nossa classe se fazia deuses. Eles faziam o tipo de um caixão e quando eles morressem ia ser botado ali, que diz que ali eles iam receber uma vida eterna, sem Deus do céu, sem Deus eterno. Na hora que eles entrassem naquele caixão, fechava aquilo ali e não abria mais, que ali eles iam para uma vida eterna, sem Deus verdadeiro, porque Deus verdadeiro não era conhecido, né? Do tanto que quando Deus usou as pragas no Egito, ela não atingiu o povo de Israel, mas o povo de nossa classe, os egípcios, foram atingidos pelas pragas de mosca, de ranço, né? E foi um sofrimento, né? Porque Deus enviou aquelas pragas para mostrar o seu poder, para dizer que ele era Deus, mas não que ele habitava no meio, que ele queria mostrar e tirar o povo de Israel daquele meio. Então vocês que estão na escuta deste live e aí através do Facebook, escuta que pensam em ser dizimista e que obedece esses que cobram dízimo, pode dar o seu dízimo, pode dar a sua oferta, certo? Só que eu digo a vocês, é um grande prejuízo, porque se vocês não derem esse dízimo a esses homens, conhecidos pelos como ladrão, se vocês não derem esse dízimo, se vocês não derem essa oferta, vocês também vão para o inferno. Se vocês derem, vocês vão para o inferno. Se vocês não derem, vocês vão para o inferno. Inferno é sepultura. Inferno não existe. O pastor coloca dois paraísos lá no mundo espiritual. O diabo domina um e Deus domina outro. Aí diz que se você não der dízimo, não der oferta, você vai ser do diabo. Então vai ser comandado pelo diabo. Mas não é. Não é. Deus foi quem criou o diabo, e o diabo não tem nenhum poder de debater com Deus. Essa alma é minha, e Deus diz assim, não, essa é minha. Essa alma é minha, e Deus diz, não, essa alma é minha, certo? Nenhum poder. O diabo é destruído, Hebreus 2,14. Viu? Diz que, visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Veja, pela morte de Jesus, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o diabo não existe. Pastor está criando diabo para botar na igreja dele para fazer medo. Mas o diabo é destruído segundo as escrituras sagradas, segundo a palavra de Deus que vocês levam para a igreja, para chamar da igreja todo dia. Então você leva um livro que diz que o diabo é destruído, mas estão com medo do diabo, né? Vocês estão com o livro na mão, o livro de Hebreus,
capítulo 2, versículo 14, diz que o diabo é destruído. Vocês pegam este livro, andam com ele debaixo do braço e com medo do diabo que é destruído. Então, quer dizer, vamos às escrituras sagradas. Vamos ao livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. Diz assim o versículo 1, aí. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, né? Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? O que quer dizer aqui? Louvar nós mesmos é assim, permanecer adorando a homens, acreditando que homens é o seu sacerdote, homens é o seu mestre, homem é quem traz mandamento para você, você não vale nada, tem de acreditar em nenhum homem chamado homem de Deus. Então ele está dizendo, devemos fazer isso, né? Continuar nesse negócio. O versículo 2, ainda continua no 3, né? O versículo 1 ainda. Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Lendo inteiro isso aqui, para você ver o impacto que dá nos ensinamentos dos caras brasileiros. A mentira que está nos ensinamentos dos caras chamados pastores, bispos, apóstolos, missionários, todos que estão pregando no Brasil, criando templo, né? Olha aqui, diz aqui a verdade aí. Versículo 1 diz: porventura começamos outra vez a louvar-vos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação para vós? Né? Carta de recomendação é aquelas cartas que os pastores, quando o cara vão de uma igreja para outra, vocês não vão, tem que esperar o pastor dar essa carta para levar, para apresentar em tal lugar, para mostrar de que religião vocês é. Então aqui está perguntando, nós necessitamos mesmo dessas cartas? Né? Vamos ver se necessitamos. Vós sois a nossa carta, escrita em vossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então nós não necessitamos daquelas cartas para ir a lugar nenhum, a outra religião, a lugar nenhum. Porque diz que nós, em vez de pegar aquela carta de pastores, de bispo, de apóstolo, para mostrar de que lugar nós somos, diz que nós já somos aquela carta de recomendação. Né? E eles estão dando carta de recomendação para todo mundo. Agora vamos meditar o capítulo 13, para a gente ver se nós devemos seguir a Moisés ou não. 13:3. Diz, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre
a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ou seja, Moisés, quando ele entrava ali na tenda, quando ele ia se apresentar aos filhos de Israel, povo de Israel, ele botava um véu para o povo de Israel não ver o fim daqueles mandamentos, né, da lei de Moisés, e estava chegando ao fim. Dizia que aquilo ali não ia permanecer para sempre, aquelas 613 pontos da lei de Moisés, estava próximo a acabar. Aí Moisés cobriu o rosto para negar para aquele povo de Israel não ver o final, né? Que aquele estava bem próximo, aquele mandamento de Moisés estava próximo a ser finalizado, né? Então ele cobriu o rosto para o povo só ver aquela glória por debaixo de pano, né? Então o 14 diz, mas os seus sentidos foram embutados, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, mas até hoje ainda está por levantar, né? O que está pregando no Brasil hoje em dia não é evangelho. Evangelho não tem dízimo. Evangelho não tem campanhas dessa maneira aí que eles estão fazendo. Evangelho não tem negociada, venda de alguma coisa para fazer obra de Deus, né? Você tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo, como inventaram feijão, martelo, toalha de sonho, meia abençoada, chave abençoada, colher de pedreiro, broco, cimento, máscara, sabe? Gel, tudo isso para vender, você tem que comprar para receber uma bênção e essa, né? Isso não é evangelho, certo? E continua dizendo mais aqui no 15, né? No 15, já é o 15, né? Até hoje, quando é lido Moisés, foi isso mesmo, eu li aqui, né? Quando é lido Moisés, o véu está por levantar. Está posto, né? O véu está posto sobre o coração deles, né? O que é o véu que está posto sobre o coração deles quando ele lê Moisés? O dízimo, né? O dízimo, que é o foco desse povo. Se não tiver o dízimo de dinheiro, com a ganância braba dele, eles só pregam porque é o dízimo. Aí tem o dízimo para pregar, cobram para pregar, cobram para cantar, vende objetos. Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 17, diz que Paulo entrando naquele meio lá do Areópago, ele viu naqueles altares, né, pessoas adorando a outros deuses, né? Ele diz, e ó, passando eu aqui no meio do Araguaína,
encantei um altar ao Deus desconhecido. Um Deus que as pessoas que estavam ali adorando, ele não conhecia, mas estavam adorando sem conhecer. É como esses crentes que estão acompanhando esses pastores, certo? Eles não conhecem o Deus que eles estão adorando. Eles conhecem o pastor, eles conhecem o bispo, eles conhecem o apóstolo. E acreditam que fazendo essas adorações, esses caras, vai alcançar a adoração de Deus. Mas não. Jesus já alcançou a eles, né? Eles não precisam adorar mais a Jesus, não precisam mais adorar a pastor. O que eles precisam é entender que Jesus já alcançou eles com o seu sangue, com a sua vida, com as suas pregações, com os seus compromissos. Certo? Jesus diz, eu não vim para os salvos, para os que se acham bons. Eu vim para os pecadores. Né? Eu vim para aqueles. Então, isso quer dizer que os pecadores não sabiam se salvar. O que eles achavam que estavam fazendo para Deus estava levando eles a uma condenação, a uma escravidão. Né? Então Jesus já viu isso e veio para eles. Diz que os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Certo? Jesus olhou do céu, diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Uma pessoa capaz de dizer, eu não preciso da sua morte, Jesus. Olha, Deus olhou do céu e não viu uma pessoa com capacidade de dizer, Deus, eu não preciso de você para ser salvo. Eu não preciso de Jesus para ser salvo. Aí, porque todos estavam matando, todos estavam roubando, todos estavam mentindo, todos estavam fazendo todo tipo de coisas para agradar a Deus. E não estavam fazendo nada. Então Deus viu, enviou Jesus para dar a sua vida, para que houvesse salvação de todos os homens, bons ou maus, pela vida de Jesus. É isso que devemos acreditar. Não há você ir para monte, não há você ir para templo, não é você ir para dar dízimo, não é você dar oferta para fazer a sua parte. Você fazer isso, você está dizendo, Jesus, eu não recebo o seu sacrifício. Você morreu para salvar o seu couro e eu preciso fazer a minha parte, porque senão eu não vou ter salvação. Mas acredita, pessoal, que com a morte de Jesus, todos os espíritos dos homens se tornaram em um. Existe o espírito do homem, que o homem vai morrer e ele vai se acabar, mas existe o Espírito de Deus, que agora habita no homem. Certo? O espírito do homem é semelhante ao espírito de cachorro, de boi, animais. É um espírito que quando o homem deixar de esse chão, cair e for à sepultura, aquele espírito também vai e não existe. É bom você saber disso. O espírito que habita
em nós o poderoso Espírito de Deus, esse vai para Deus. Mas não é meu espírito, é Espírito de Deus. Só que Deus coloca o seu Espírito no homem. Quando se diz o Espírito no homem, é todos os homens recebem o Espírito de Deus e permanece até quando aquele corpo cair. Quando o homem morreu, aquele Espírito que é de Deus, que não é meu, vai para Deus. A história verdadeira é essa. Certo? Mas quando ele chega lá, ele não vai chegar lá, o Espírito de para todos, dizer, ô seu Zelito, como é que vai? Ô seu Gelson, ô seu Tano, ô seu Zé Aristido. O meu Espírito não vai chegar lá e fazer esse conhecimento que nem muitas igrejas estão ensinando. Ah, sua mãe morreu crente, você é pecador, se converte, quando a gente chegar lá, vê sua mãe. Não. O Espírito de Deus que está em nós é de Deus. Ele lá ele se une com Deus. Certo? Ele está em nós, veio de Deus e vai para Deus. Mas ele não chega lá falando, opa, seu Zezinho, opa, dona Thalita, opa, dona Jamilda, opa, dona... Sabe? Ele não conhece lá não. Porque ele ele vem de Deus para comandar o mandamento de Deus. Fazer o mandamento de Deus. Mas não tem esse conhecimento da pessoa chegar lá e conhecer os outros, não. Certo? O pastor está aqui no tempo que morreu a mulher a mãe do Givaldo, né, que é a irmã Givalda, aqui de Ribeirão do Amparo, disseram na igreja que se aqueles irmãos de Givaldo aceitassem Jesus, quando morresse, ia ver a mãe. Que é grande mentira. Acho que eles se iludiram, é crente hoje, mas não para ver a mãe deles. A mãe deles está misturada com o chão. A Bíblia diz por a boca de Jesus, a carne para nada presta, mas o Espírito é o que vivifica. O Espírito que ele botou no homem, aquele que vivifica. Mas a carne não. A carne vai se acabar na terra. É a promessa que Deus disse a Adão. Você pecou, você errou. Da terra você veio, para a terra você volta. O que foi que aconteceu foi isso. Quem quiser ver Adão, é só ir para a terra. Adão é terra. Não existe espírito de Adão, né, no céu. Não tem espírito de Adão no céu. Nós não vamos ver Adão no céu. Nós vemos Adão na terra. Eu para a terra, está vendo aquele monte de barro, de areia? É o Adão que foi criado de barro. Certo? E todas as carnes que caíram, que vão cair, vai virar terra. Não há salvação para a carne. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Certo? E pela graça de Cristo é uma salvação que não é pelo que eu faço, que não é pelo que eu sou. Não é porque eu sou bonzinho e nem porque eu sou malzinho. É porque Ele quis dar a vida dele, por bons e por ruins. E as pessoas não conhecem, as pessoas querem estar focado numa grande mentira, onde não tem palavra de Deus, nunca na vida, porque o que tem é música, que devia estar ensinando a palavra de Deus, mas eles estão cantando. Num tempo ruim desse, o coronavírus já levou 6 milhões e tantas de vida, e eles cantando. Parece louco, parece que não tem sentimento, né? Cantando música, né? 16.
Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu lhe é isso aí. Então o véu se tirará. Né? 16. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, olha, deveria, pelas obras que nós vê na chamada igreja, a gente vê que não há Espírito do Senhor naquela igreja. Mas nos exames, sim. Nas pessoas que estão lá inocentes, existe o Espírito do Senhor, sim. Mas naquele lugar chamado de igreja, não, porque ela não tem liberdade. Tem liberdade? Você não dá dízimo, é ladrão. Você não vai para aquele culto, é amaldiçoado. Você não participa daquelas reuniões, está desviado. Você está. Todas as pessoas que estão nesses templos estão obrigadas a estar lá. Por quê? Eles vão para lá para mostrar aos outros mesmo que estão indo para lá. Não é Deus, para Deus ver que eles estão indo para lá. É para os outros ver, porque quem vai condenar eles não é Deus. Quem vai condenar eles é o próprio irmão. Irmão, o que está acontecendo? Está desviando. Mas não, teve o culto, teve a campanha de tal dia e você não foi lá. Ah, porque eu estava fazendo isso, fazendo aquilo. Sabe? Não faça isso não. Tem que estar na casa do Senhor. Quer dizer, é uma obrigação. E o 17 diz, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Né? Alegria, paz, gozo no Espírito Santo. E o 18 diz, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, né? Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós somos transformados de glória em glória, como diz aqui, na mesma imagem, né? Na mesma imagem, que é importante. A mesma imagem é assim, todos nós a imagem é carnal, não é isso? Todos nós a imagem é carnal, então é uma mesma imagem, porque é o mesmo material, tem sangue, tem osso, tem couro, tem cabelo, tem orelha, tem... Então é a mesma imagem, mesma coisa, né? Na mesma imagem. E aqui diz, como pelo Espírito do Senhor. Essas imagens são movimentadas ali pelo Espírito do Senhor. Então quer dizer que não devemos levar as nossas vidas com esforço de eu tenho que estar lá para ser salvo, eu tenho que estar lá para ser de Deus, eu tenho que estar lá para ser abençoado. Por que não? É uma grande mentira, porque Jesus fez tudo isso na cruz. O que devia estar lá naquela igreja era um grande ensinamento, aquela escola dominical.
não é uma escola dominical de ensinamento, né? É o irmão Daniel, que é professor da igreja Assembleia de Deus aí, da coisa, foi para casa uma vez muito triste numa escola dominical que ele deu aula. Eu estava lá. E aquele livrinho que eles vendem dizia que o povo não era mais obrigado a ser dizimista. Aquele livrinho da escola dominical dizia esta verdade, que o povo não era mais ser obrigado a dar dízimo. Aí aproveitou uma ruma de pessoas e caíram em cima dele com unhas e dentes para destruir ou fazer apagar aquela palavra que saiu da boca do irmão Daniel, porque disse que aquilo era ruim para a igreja. Aquelas palavras tiravam o povo da prisão. Aquelas palavras davam liberdade para o povo, e o povo não pode ser liberto. O povo não pode ouvir a verdade, porque senão não contribui, porque senão não está todos os dias ali, certo? E o irmão Daniel foi embora, passou aí uma temporada de um mês ou mais, sem ir lá, porque o que ele ouviu foi pesado, de boca de pessoas que diz que são de Deus, né? É bom vocês entenderem que se essas palavras esses templos fossem de Deus, não levava, ele não teria nenhum medo de dizer a verdade. Eles estão usando Bíblia como um revólver. Bíblia não é usada para ensinar a verdade nos templos. Bíblia é usada como um revólver para tomar o dinheiro do povo, para tomar o carro, para tomar a moto, para tomar, sabe? Isso é no Brasil, isso ainda não está acontecendo em algumas igrejas pequenas, mas a Assembleia de Deus em São Paulo, eu vi um monte de pastores, um deles é o chamado pastor Marco Feliciano, está na frente das obras pedindo carro, pedindo moto e pedindo quem não tem essas coisas, usa a maquininha para depositar o dinheiro para serem abençoados. Pessoas depositando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, até 100.000. Pessoas ricão até dando 1.000.000 através da maquininha para aquele movimento. E aquelas outras pessoas que têm uma moto, que têm um carro, estão entregando ali terreno caríssimo, né? Está entregando ali naquele culto para serem abençoados, porque não conhecem a verdade de Deus. Eles não se preocupam. Eles estudaram a teologia da prosperidade, que aquela ali é ensino para saber mentir. Teologia da prosperidade não é para você ter um conhecimento verdadeiro da Bíblia. É para você saber desviar o povo da Bíblia, levando outras coisas para as pessoas. Até que aqueles livros não tem nada a ver com Bíblia, né? Para você estudar ali, baseado na Bíblia, e saber desviar. Você vai ler um capítulo, um versículo aqui, vai pregar 2 horas com um versículo só, mas você não volta mais. Vai dar testemunho, falar todo tipo de coisa lá. E depois, no final do culto, você volta ali, dá uma verificada, o pessoal ver que você estava na Bíblia e encerra. E está sendo uma grande destruição de vida, de alma, mas não de espírito, né?
Você sabe o que é vida, o que é alma, né? Espírito já está com Cristo. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Portanto, nós não participamos de nenhuma reunião, mas destes pregadores que estão pregando no Brasil, que são símbolo um do outro. Você não precisa citar nome para descobrir que estes homens estão mentindo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. A pergunta é, que vem até o 24, do 23 a 24. A pergunta é, Jesus mandou isso ficar para sempre? A gente pegar pão e suco e ficar fazendo isto em memória dele? Certo? Isso aqui era uma ceia que Jesus fez com os apóstolos. Jesus ainda estava vivo, certo? Ainda estava antes da morte, de matar ele. Isso foi feito mais ou menos de 5 a 6 horas da noite, naquela noite que Judas traiu ele. Comeram aquele pão, comeram aquele suco, mas foi feito isso em memória dele ainda. Isso aqui não tem permanente, não. Aqui Paulo não está mandando as pessoas beber. Paulo aqui está contando a história que isso aconteceu com os 12 apóstolos. Não tem Paulo dando nada aqui não. 25 diz aí. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. É o Novo Testamento em meu sangue. Fazer isto todas as vezes, assim, todas as vezes que comerdes. E é isso aí. Que é por aqui assim. Todas as vezes em memória de mim, é isso mesmo. Então está dizendo aqui, 25. Semelhantemente também, depois de ter ceado, né?
25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, isso mesmo, em memória de mim. 16. Por quê? Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anuncia a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, o próprio Jesus ele está dizendo aqui, né? Ele está colocando um ponto final. Não pode mais fazer aquilo. Depois daquela ceia, qualquer pessoa que se determinar a querer fazer isso, está sendo culpado do corpo e do sangue, porque indignamente significa uma outra ceia fora daquela, né? É indignamente, né? Então diz aqui, o próprio Jesus, examinai, pois, o homem e assim coma. É a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, né? Paulo aqui já está mudando. Ele deu aquele ensinamento da voz de Jesus e agora Paulo mesmo se responsabiliza. O homem se examine e assim coma deste pão e beba deste cálice, que é um pão e um cálice diferente daquele que Jesus deu para os apóstolos. Esse pão e esse cálice que Paulo disse que beba, e ela está vendo que é uma mudança, é esse novo ensinamento, essa graça, essa nova lei, é como o batismo. O batismo, o novo batismo em Cristo Jesus, não é nas águas, né? Então, a Bíblia ela tem capítulo, versículo e tem muitas coisas na Bíblia, mas a Bíblia ela vem continuando uma palavra chamando a outra. Não é para a pessoa chegar, encalhar em certo lugar e falar o que quer e encerrar na Bíblia. A Bíblia tem explicações, encerramento próprio, né? 17 diz: portanto, qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Como é indignamente? Os pastores dizem: você está em pecado, você brigou com o seu irmão, você bateu, você fez qualquer coisa, não pode comer, está indignamente. Indignamente aqui é a ceia toda. Indignamente aqui é não acreditar naquela ceia que Jesus já fez. Quando eu vou fazer uma outra ceia,
É porque eu estou dizendo a Jesus, eu não recebo essa que você fez. Né? Então, aquela ceia que eu estou fazendo para alimentar a minha própria carne. Porque a de Jesus não foi o suficiente para me alimentar. Certo? É isso que estão fazendo. Vão para o monte, diz que buscar a Deus, mas Deus já colocou o Espírito Santo dentro dele. Então, ele já sai da sua casa para o monte com o Espírito, com Deus dentro. Deus já está dentro dele, na casa dele, e ele vai buscar Deus no monte. É isso, quer dizer, não, eu não aceito. Eu preciso ir buscar Deus no monte. Vou para o templo, vesto uma roupa, boto uma gravata, tomo um banho, boto um vestido no pé se for mulher, buscar meu Deus na igreja. Só que ela ou ele não sabe que Deus já está nele dentro de casa. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E ele não sai. Não é eu estar dentro de um lugar chamado igreja e começar a rodar para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não entra em mim quando um pastor manda, que é isso que estão acreditando. Vem para a festa de manhã, a festa no sábado de noite, domingo de manhã, todo mundo aqui, que vai ter oração para quem quiser receber o Espírito Santo no domingo de manhã. É mentira. O Espírito Santo é entrado no homem depois que Jesus ressuscita dos mortos. Todos os homens agora têm o Espírito Santo. Todos os homens têm o Espírito Santo. O pastor conhece muito a vida de Paulo. Paulo era um abusador da igreja de Deus. Mas Paulo já era de Deus. Ele não tinha o Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha morrido. Mas ele recebeu o Espírito Santo no seu corpo no caminho de Damasco. E mudou a sua vida. Certo? Ele já sabia ler a Escritura, ele já lia a Escritura, ele acreditava na Torá, mas ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Que habita em todos os homens hoje, que não conhece você por fulano nem Betânia. Ah, o meu espírito, quando chegar lá no céu, vai olhar o espírito do Patu lá no inferno, esse pastor disse. E vai dizer, olha lá onde o Patu está com as pregações dele. Não. O seu espírito não conhece o meu, porque o espírito que está em você, que vai para o céu, condenados, vocês que conhecem Bíblia e não querem que Deus ensine, não querem entender porque não pode deixar o osso. É um espírito só. O espírito que está em você, é o espírito que está em mim, é o espírito que está em A, é o espírito que está em B, em todos os homens, em todas as mulheres. Certo? Só se o espírito quiser conversar com si mesmo, porque é um espírito só. É o Espírito de Deus que está no homem. A Bíblia diz que o homem é templo e morada do Espírito, não é do
espíritos. Não é muitos espíritos, cada homem tem um espírito. Cada homem tem um espírito. Chamado espírito de homem, igual espírito de cachorro. Que quando a carne cair, aquele espírito cai também. Mas o Espírito de Deus que vai para o céu, que comanda as vidas de todos os homens, porque habita em todos os homens, porque todos os homens é uma só carne. Esse Espírito vai para Deus e chega lá, ele não vai achar mas quem conversar, porque é o Espírito de Deus. Não vai chegar lá dizendo, oi Patu, oi fulano, oi cigano. Com bom, né, que nós estamos aqui no céu, né? Vida lá na terra, e aqui só vida, não tem morte, não tem rancor, não tem, sabe? Não tem essa conversa. Como diz, minha mãe morreu, mas eu vou me converter aqui, quando chegar lá no céu, vou ver ela. Mentira. Você não vê sua mãe mais nunca. Porque o espírito que estava na sua mãe não era o espírito dela, era o mesmo espírito que está em você, vivo, carnal. O espírito vai para Deus. Todos os espíritos vai para Deus. Nada é impossível para Deus. Impossível é a pessoa aguentar fazer esses mandamentos sem acreditar em Deus. Para o homem, né? O homem faz coisas impossíveis, sem precisão. Não precisa, mas ele faz. Perder noite num frio desse, em cima dos montes, clamando a quem? A Deus. Fazer o que aí? Eu vim buscar, eu vim buscar Deus. Você parece louco, buscar Deus lá no monte. Né? E não traz. Por que não traz? Porque ele já, sem saber, Deus já vai dentro dele para lá para o monte. Ele pode dar o passo que for, Deus está nele. Fazer o que no monte? Falta conhecimento, falta entendimento, falta ler mais a Bíblia. Né? Oração. Jesus passou 40 dias e 40 noites de oração no monte. Para dar liberdade aos homens, que ele já era liberto. Que adianta eu ir para a monte fazer oração? Estou destruindo as obras de Jesus. Jesus, a sua oração de 40 dias, 40 noites para salvar o seu couro. Eu preciso ir para o monte para fazer as minhas orações, para que eu receba as minhas salvações. Estou sendo incrédulo, mal agradecido. A Bíblia diz, por a boca de Jesus, que uma vez ele foi atacado pelos escribas e fariseus, quando ele deu a surra nos sacerdotes com um rei de azorrados. Que sinal nos mostra, o sacerdote empolgado, para agir assim? Jesus disse,
Eu derrubo este templo constituído por mão de homem. O sinal é esse. Em 3 dias eu vou construir um outro templo. Não construído por mãos de homem. 3 dias está construído o templo, porque foi 3 dias que ele passou no sepulcro. Depois de 3 dias com 3 dias ele se levantou, que era a construção do templo. Construído. Ele habita em mim, ele habita em você, ele habita em você, ele habita em você, ele habita em você, ele habita em você. Nem pode ser preto, nem pode ser branco, nem pode ser mulher, nem pode ser homem, nem pode ser menino, nem pode ser menina. Somos o templo e a morada do Espírito Santo. E quem foi destruído nessa construção do templo? Enquanto ele constrói o templo, enquanto o Espírito Santo é lançado na vida de todos os homens, o diabo é destruído. E você que é crente, você que é pastor, você que é missionário, não lê Bíblia, também não entende, né? Você quer viver a vida toda aprisionado, condenado, dominado por homem crente, sabendo que Cristo já destruiu o diabo. Cristo não tem poder de destruir o diabo, não. O diabo está aqui dentro de nós. Ontem eu vi ele descobrindo o teatro lá da minha casa. Eu tenho um irmão ali que descobriu a vida toda com o diabo subia na casa dele, pulava para baixo, o diabo, e ele corria para fora e jogou as teias da casa dele tudo no chão, o diabo. Louco da cabeça. Que o homem daquele é doido. A ilusão do evangelho que ele estava ouvindo estava deixando ele louco, por isso que ele saiu, né? Estais, pois, firme na liberdade. Gálatas capítulo 5. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, Cristo ressuscitado, por a boca de Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 5, faz uma simples pergunta, que pode ficar em todos os homens, se ouvir a palavra de Deus. Vocês não estão firmes? Estão firmes com a liberdade com que Cristo nos libertou? E qual foi a liberdade que Cristo nos libertou? Colocando o seu espírito em cada homem, para que a gente não precise mais de ir ao monte buscar Deus. Para que a gente não precise mais de dar um dízimo para ser salvo. Para que a gente não precise mais de comprar alguma coisa, algum objeto de culto para adorar a Deus. Porque o que Cristo fez, essa liberdade que Cristo deu, foi de graça para cada um de nós. Nós a recebemos, não é porque nós merecia, não é porque nós era bonzinho, não é porque nós era o santozinho, nós era malzinho quando nós a recebemos isso. É que após a ressuscitação de Cristo, ele disse, agora não há mais judeu, não há mais grego, não há mais servo, não há mais livre, porque todos agora são um em Cristo Jesus. Todos recebem a liberdade em
Cristo Jesus não é mais por um pão que come na Páscoa, que eles estão fazendo todo mês. Não é mais por um batismo de água que eles estão batizando. Não é mais por um jejum. Não é mais por uma adoração de monte. Não é mais porque eu vou para o templo mais dia na semana do que os outros. Você entende? Essa liberdade não tem nada a ver com o que eu faço, tem tudo a ver com o que Cristo fez. E a pessoa passa a vida toda comendo um pão amargoso. Gálatas 3,13. Estou cansado de ler, mas talvez você não passa lá no vídeo para ouvir, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito. Não é conversa de bispo, não é conversa de pastor, não é conversa de apóstolo, não é conversa de missionário, está escrito. Vamos lá. Maldito, amaldiçoado, maldito significa amaldiçoado, todos aqueles homens que foi pendurado no madeiro. Então, amaldiçoado Jesus, por sua causa, por minha causa, para que tornasse eu e você abençoados. Veja, nós éramos amaldiçoados. Cristo se faz amaldiçoado por nós, para que nós seja abençoado. Aí Jesus ressuscita abençoado, com nós todos abençoados, sem precisar de monte, sem precisar de templo, sem precisar de dar dízimo, sem precisar de dar oferta, sem precisar de adorar em templo, sem precisar de fazer nada. Isso é motivo de dar risada, de alegria. E viver preso numa prisão de pastor, de bispo, de apóstolo, você tem que dar para receber, você, tá? Ouvindo umas pregações que não leva nada para ninguém, só leva ódio, só leva rancor, só leva engano. Você leva a vida toda no templo, vai hoje, vai amanhã, vai depois. E não traz nada de lá. Vai buscar Cristo no manto, ele não vem. Ninguém nunca viu dizer que alguém trouxe Cristo no manto. Ele vai buscar. Volta sozinho lá para cá que nem louco. Que Cristo já foi quando ele foi. Porque Cristo não é um homem que eu digo, ei, eu vou esperar você no monte. E lá para cá nós vem conversando. Ele diz que Cristo habita em cada um de nós. Nós somos templo e morada de Deus. Somos templo e morada do seu Espírito Santo. Então, não é eu chegar e buscar Cristo no monte e vir conversando, que nem aqueles meninos iam pelo caminho de Emaús, reclamando ali, coitados, conversando a respeito da morte de Jesus, e Jesus aparece e vai com eles conversando. Né? Então, vocês que ouviram a palavra de Deus, meditam a palavra de Deus e, se puderem, não vão nesses templos nem para dar bom dia. Porque esses caras que estão pregando aí, eles não estão preocupados com a libertação de ninguém. Eles estão preocupados com os seus bolsos. Você tem que levar dinheiro para que eles possam se alegrarem. A alegria deles é com o seu dinheiro. Se você não levar dinheiro, o pastor aqui de Ribeira do Amparo, qual eu passei tempos e tempos, é gente boa. De palavras, agora, biblicamente, precisa aprender. Não é que ele é gente ruim, ele é gente boa, pessoa boa, ajudador. Com as obras carnais para ajudar as pessoas, não tem pessoa melhor do que esses religiosos. Estou falando aqui é de obra do Espírito Santo, que eles não estão ensinando, estão levando ao povo a uma prisão.
mas todos são pessoas boas, ajudadores, carnalmente, sem envolver o Evangelho. Mas quando envolve o Evangelho, é uma desgraça. Ele diz, o pastor daqui da Assembleia de Deus, diz que o crente que não dá dízimo é igual a pé de mandacaru. Não dá sombra, nem tem coisa. Se encosta no pé de mandacaru, ele fura. Vai passar o sol, tá no sol do mesmo jeito, porque ele não tem folha. É isso? Então diz que o crente não dá dízimo é dessa maneira. Igual a pé de mandacaru. Então quer dizer, pouca importância tem para aqueles irmãos que estão lá só perdendo noite. Para ele não vale nada. O que vale é aquele que está levando alguma coisa para ele lá. Mas aqueles que vão só para dizer que vão adorar a Deus, para ele lá, se não tivesse lá, para ele é melhor. Você entende? Crente que não dá dízimo é igual o pé de mandacaru, significa isso. Então, capítulo 3 do livro de Filipenses, é isso aqui. Livro de Filipenses, capítulo 3. Versículo 1 diz: Resta, irmão meus, que vos regozijes no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Né? Tem pessoa que diz, eu não vou pregar, a pregação ali é uma só, e, sabe? Mas se a palavra é uma só e está falando de Deus, é porque a Bíblia toda é uma palavra só. Agora você não pode estar naquele machucadinho falando só do seu dízimo, das pessoas, da oferta, que as pessoas não dão. É isso que já tem abusado. Mas você está falando de Deus, aquilo não aborrece, aquilo edifica. Aí, guardai-vos dos cães. Isso aqui não é para tu que está dizendo. Isso aqui é a própria palavra de Deus pelo Espírito Santo. Olha, diz, olha, versículo 2, olha, guardai-vos dos cães. Tem ponto, tá? Então isso aqui não é dos cachorros, que é chamado de cão, né? Veja quem são eles. Guardai-vos dos maus obreiros. Pessoas que são pregadores do evangelho, que está pregando aí no Brasil. Traga seu carro, traga sua moto, você tem que estar todos os dias no monte adorando, você tem que dar o seu dízimo, você tem que contribuir com isso, com aquilo, sabe? Isso é maus obreiros, cães, não é isso? Guardai-vos dos maus obreiros, não é isso? E guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Viu aí? Então isso quer dizer, se nós ficar aqui dizendo que Deus só salva a gente, se nós dá um dízimo, se nós fazer jejum, se nós ofertar alguma coisa, aí é que nós estamos dizendo que é pela nossa carne que somos salvos. A Bíblia diz que não. É para sair destes pregadores que pregam isso. Guardar significa deixar eles, não ouvir, não participar, não escutar.
esses maus obreiros, esses cões gulosos. Isaías, lá no livro de 56, versículo 11 de Isaías, diz: estes cães são gulosos, não se pode fartar, eles são pastores que nada compreendem, cada um se torna para seu caminho, cada um para a sua ganância. E agora só qualquer pessoa observar, todos os pregadores do Brasil não precisam separar. Qual são o foco deles? Vê se tem algum que está pregando que não pede dinheiro, que não pede dízimo, que não pede oferta. Né? Quando eu falo todos, esses que estão construindo o templo, não estou falando com esses que estão aqui na internet e no contra essa casta de pastores, não, né? Todos que estão pregando no Brasil, construindo templo para chamar a casa de Deus, pedindo dízimo, cobrando para pregar, levando uma grande multidão ao mundo de mentira, envolvendo evangélico, o mundo geral, na lei de Moisés, dizendo: eu estou servindo a Deus, estou pregando o evangelho, mas estou pregando aqui, buscando alguma coisa lá da lei destruída de Moisés. E o foco deles é o diabo. Eles não tiram o diabo da casa deles para nada, porque se eles tirar o diabo da casa deles, a coisa não vai ser boa, né? Então eles estão prontos para destruí-lo, levando para as pessoas o diabo. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. É só você observar estes homens que estão pregando no Brasil. E a resposta você receberá logo, né? Então eu quero agradecer a todos vocês que vão vir, que vão dar like, vão para o YouTube, se inscrevam no canal, porque eu também estou indo para o YouTube, eu também prego no YouTube. Quero o apoio de todos vocês, dando aquele like, aquela inscrição, aquele balançar o sininho, né? Para poder o YouTube mandar os vídeos para outras pessoas, para que muitas pessoas conheçam a verdade. E o meu foco não é contra homem, mas é para destruí-lo, não o homem, mas a mentira que está sendo pregada no Brasil. Que muitos e muitos pregadores saiam destes templos, criam um canal no YouTube, uma página no Facebook e vamos juntos para fazer parar essa pregação mentirosa que tem levado o povo, em vez de levar o povo a um caminho de paz, tem levado ao povo a um caminho de servidão, a uma escuridão, levando ao povo a umas trevas, porque os olhos não se abrem. Tudo que faz é para este lugar, mas não há nenhum conhecimento, porque não é permitido conhecer. Quem sabe ler não ensina, porque o foco é dinheiro, né? Mas quer grandes nomes, quer viver a vida toda sustentado nas costas daquelas pessoas, levando um bom salário. Tem pastor de 15, 20 mil salários.
20, 50 salários, quer dizer, não é 1.000 não, é 20 salários, 15 salários, 50 salários grande, às custas de pessoas enganadas que têm alimentado eles dias, todos os dias. E isso precisamos fazer calar, precisamos fazer parar. Quem acredita em Bíblia sabe que eles estão mentindo, não é isso? Então, se você não acredita na Bíblia, não vão lá onde está eles, porque eles vão citar lá é Bíblia, e quando eles vão citar a Bíblia, eles não vão estar mostrando a verdade. Olha, o que eu li, já vou encerrar, mas eu vou ler o 14 aqui, só um pouquinho para vocês verem. 14 de Hebreus. Hebreu 2,14. Olha o que diz aí. E visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aí eles colocam isso aqui, que isso não aconteceu ainda. O diabo ainda está vivo por aí brigando com Deus para tomar alma. E isso vai acontecer ainda, mas não é. A destruição foi na morte de Jesus, na cruz de Jesus. Houve a libertação de todos os homens e a destruição do diabo e dos anjos que estavam aprisionados no livro de Judas. Vocês conhecem Judas 6? Essa é uma página. Judas, versículo 6. É só uma página. Se vocês não conhecem, o livro de Judas é só uma página, só. O versículo é o 6, certo? Vocês podem cantar do... O 6 diz aí. Judas capítulo 6 diz que o diabo é destruído lá no coisa. Isso é João, Judas é aqui, Judas. Judas 6. E aos anjos, é aqui, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia, que é o grande dia da destruição desses anjos que estão presos, foi também na cruz. Então, que é conhecido demônio como os pastores. É só isso que vocês podem agradecer. Eu agradeço a Deus que vocês podem meditar na Bíblia e ver que não tem mais nada para cumprir. Jesus cumpriu tudo até a cruz. Quem morreu, morreu. Quem não morreu, está vivo para ver todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Portanto, agradeço a Deus e peço a contribuição de vocês, não com dinheiro, mas com o like de vocês e com o seu apoio lá no Facebook, lá no YouTube, né? Eu estou no Facebook, estou pedindo para vocês lá para o YouTube. Lá se inscrevam no canal, ajude mesmo. Se inscrevam no canal, dá o like de vocês, aquela mãozinha que tem assim. E tem abala lá o sininho que vai dar certo.